Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. A palavra de hoje está escrito no livro de Lucas, livro de Lucas 8. E essa palavra é uma palavra que nos chama a atenção, porque essa palavra fala de um ataque espiritual que Jesus e os discípulos recebeu antes deles chegar em uma determinada cidade. E essa palavra mostra que nós, sempre que está perto de alcançar algo relevante, nós também podemos sofrer ataques espirituais. E se nós não tiver o discernimento de entender para poder permanecer firme, muitas pessoas acabam falhando, errando e acabam não recebendo aquela bênção que tem para receber. Mas sempre que nós estamos num caminho, que esse caminho é um caminho abençoado por Deus, que nós vamos ter resposta, que nós vamos ter direção de alguma coisa boa, ou que está chegando alguma coisa boa para nós, o inimigo ele se levanta contra para que isso não aconteça, não venha acontecer. E com Jesus e seus discípulos também não foi diferente. A Bíblia relata que Jesus estava num barco junto com os seus discípulos, indo para uma determinada cidade, e naquele barco ali, dentro do lago, ali, dentro do rio, veio uma grande tempestade. E essa tempestade veio para destruir. O barco já estava em perigo, já estava enchendo de água, e o discípulo acordou Jesus, porque no meio da tempestade ali, Jesus estava dormindo ali no barco, e eles acharam que eles iam morrer, e acordou Jesus. E Jesus repreendeu aquela tempestade. Com aquela tempestade que estava vindo, que veio ali sobre eles, não era uma tempestade vinda por Deus, era uma tempestade maligna, para eles não chegar do outro lado, porque tinha algo relevante lá do outro lado da cidade que estava indo. Então, o inimigo ele é astuto. A Bíblia fala que ele fica ao derredor, esperando oportunidades para ele nos atacar, para ele querer nos destruir, esperando nós falhar para ele poder nos destruir, tirar nós do propósito. É por isso que nós temos que orar constantemente, vigiar, para que podemos vencer esses ataques dele. Vou deixar aqui alguns versículos no livro de Lucas 8. Lucas 8, 23. A palavra fala assim: então eles partiram, enquanto estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados
e com medo, e dizia uns aos outros: que homem é este? Ele manda anter no vento e nas ondas, e eles obedeceram. E eles obedecem, e eles obedecem. Os discípulos estavam admirados que Jesus deu uma ordem, parou a tempestade, e a tempestade obedeceu a ordem de Jesus. E os discípulos ficou admirados. Que homem é esse que ante nos ventos, na tempestade, ele manda, ele dá uma ordem e o vento, a tempestade obedece. Essa tempestade, quando aproxima em nossa vida, só tem uma forma dela obedecer. É se nós estiver firme na fé, se nós estiver firme em oração, e se nós não ceder ao que o inimigo quer. Aí não há tempestade que vai nos derrubar. Mas quando, os sinais vêm, que a tempestade está aproximando, se nós não ficar alerta, essa tempestade pode nos derrubar e pode tirar nós do propósito. Porque a tempestade, ela vem exatamente, muitas vezes, para isso, para nos desalinhar, nos desestruturar, para nós não orar mais, não fazer mais aquilo que nós estávamos fazendo. E principalmente quando nós fazemos algo que mexemos, eu costumo falar que muitas vezes nós fazemos algo que mexe direto no ninho de Satanás. Como assim? É quando a gente está num propósito forte, de quebra de batalha, no mundo espiritual, que a gente está sendo relevante, o inimigo ele fica furioso. E muitas vezes, ele vem com ataque. Muitas vezes por uma palavra que a pessoa fala ali, ele acha uma brecha e quer destruir. E Jesus estava no barco com os discípulos indo para Gerasa, no outro lado, e chegando ali, um homem que vivia nos túmulos, vivia sem roupa, por uma legião de demônios que o atacava. Quando ele chegou do outro lado, a Bíblia relata que esse homem foi ao encontro de Jesus. E chegando ali, os demônios se manifestou desse homem. E eles falou com Jesus. Por que Jesus estava lá? Se Jesus tinha ido para castigar eles. Olha a pergunta que eles fizeram a Jesus. Ou seja, aquela tempestade eles mandou com a intenção de Jesus, mas os discípulos não chegar lá. E Jesus, chegando ali, perguntou para os demônios que estavam naquele homem qual era o nome deles. E eles falou que eles eram legiões. Então aquele homem estava possuído não só apenas por um demônio, mas por legiões de demônios. E Jesus ali tinha um grande propósito naquela cidade. E aqueles demônios manifestou naquele homem que já tinha sido acorrentado, já tinha sido amarrado, e ele quebrava tudo e fugia. E os demônios aprontando, fazendo ele para morar em túmulos, em cemitério. E Jesus chega ali, os demônios ficam apavorados. E Jesus dá uma ordem e expulsa todos eles. E aquele homem é liberto. Então, sempre que nós estivermos num caminho que está para acontecer algo, muitas vezes vem tempestade. Essas tempestades é para nos desalinhar, nos tirar do propósito, para nós não permanecer fazendo aquilo que nós estávamos fazendo, que estava agradando a Deus e desagradando Satanás. É por isso que nós temos que vigiar e orar, para não cair nas armadilhas do inimigo. Amém? Então fica aí essa palavra abençoada, que Deus nos abençoe e nos dá discernimento
quando essas tempestades estiver encostando, para nós não vir cair na cilada de Satanás. Que Deus nos abençoe.